Olá, bem-vindos a mais uma edição do canal Ana Explica. Esta edição vai ser dedicada à história. Comentários à obra de Dalila Pereira da Costa, escritora, ensaísta, professora, filósofa e poetisa, considerada um dos grandes nomes da cultura portuguesa. A Nau e o Graal, parte 1. Uma das obras mais importantes da filósofa Dalila Pereira da Costa é A Nau e o Graal, texto indispensável para compreender Portugal e a visão que a filósofa portuense tinha do nosso destino e missão coletivas. A Nau e o Graal é crucial para compreendermos o que somos e, sobretudo, para onde vamos, num momento de grave crise financeira e social. Perda de vitalidade. Além de uma real perda de vitalidade, houve, por exaustão, após seu portentoso ato ou missão, ou pelo o facto de completa realização desse ato ou missão, como revelação terrestre a eles supremamente incumbida na história universal, ter-se-ia dado, a partir do século XVII, uma não sincronização ou partilha entre eles e o resto da Europa de uma certa eleição, forma e estrutura de pensamento e conhecimento. Dalila Pereira da Costa, A Nau e o Graal. Na visão de Dalila Pereira da Costa, Portugal teria entrado em plena Idade Moderna e depois na pré-industrial, sem ânimo, objetivos de longo prazo ou desígnios nacionais que lhe permitissem alimentar o mesmo grau de intensidade de presença no mundo e de influência planetária nos finais da Idade Média. Depois do grande desaire de Alcácer Quibir, o país porta-se como se lhe tivessem quebrado a espinha dorsal, como se estivesse sem outro destino que não fosse o de sobreviver e de deixar passar dia a dia como se nada fosse realmente importante ou merecesse a pena. Desde a perda do rei, Portugal age como se estivesse em depressão coletiva, um sentimento intercalado apenas por breves momentos de euforia ou de alienação de massas. Neste contexto, a construção do Brasil assume-se como o último grande fôlego de uma aventura que perdeu em finais do século XVI o seu maior fulgor e energia. Esse esgotamento explicaria a desincronia de desenvolvimento económico e social que Portugal experimenta desde meados do século XVII e que é especialmente evidente depois do século XX, com a industrialização do continente europeu, que não alcançaria nunca o país. Depois da escala extraordinária das suas realizações no período dos descobrimentos e da expansão, Portugal está desincrónico com a Europa. É um facto, mas poderá estar nesta situação porque, na sua mais profunda essência, Portugal não será realmente um país europeu? Na sua história já milenar, raramente o país esteve inserido no contexto político e diplomático europeu. Quase sempre pautou as suas políticas e desígnios nacionais muito mais pelo Atlântico e por aquilo que havia para além dele, o além-mar, do que pelo que se passava no continente europeu. Portugal pode estar assim desincrónico apenas porque essa é a sua natureza, atlântica e global e não continental e regional. Assim, o defeito seria de facto uma característica de um dado ponto intermédio do desenvolvimento da vida coletiva do país e que seria apenas a antecâmara de um novo estádio da vida coletiva de uma nação que ainda não cumpriu plenamente o seu verdadeiro destino. O regresso de Portugal do Brasil, como nova imersão subida do seio materno da semente fecundada para a nova vida de uma civilização,
Ela será a segunda vinda da Ilha do Encoberto, a Ilha da Promissão dos Santos, que São Brandão procurou durante 7 anos, ou Ilha das 7 Cidades. Ambas foram e estiveram no apelo e realização da aventura para o oeste, que por ela culminaria na viagem de 1500, que os mariantes de Álvares Cabral, por certo levando uma rota estabelecida, memorizaram pelas palavras de Pero Vaz de Caminha, e assim seguimos nosso caminho por este mar de longo. Uma manhã, o monge São Brandão e os seus 14 companheiros partiram navegando para o ocidente em busca de uma certa ilha que o homem de Deus, Bariunto, lhe tinha falado e que era terra espaçosa e verde e muito frutífera. Dalila Pereira da Costa, a nau e o Graal. Noutros pontos desta importante obra, Dalila Pereira da Costa já deixara bem claro que acreditava que Dom Sebastião haveria de regressar uma manhã de nevoeiro simbólica, vindo da Ilha das 7 Cidades, sendo que a filósofa do Porto explica o que seria exatamente essa ilha, a mesma que estivera na base do apelo atlântico que impulsionara Portugal à extraordinária gesta dos bandeirantes e à construção heroica da maior nação da América do Sul, o Brasil. Portugal e a Rússia. Na Europa, só um outro seu país, e justamente na sua outra extremidade, a oriental, assim como criados em polos opostos de simetria equilibrada, a Rússia, deterá tal vontade e poder de messianismo e de valorização última, sagrada da história, como justificadora e salvadora. Dalila Pereira da Costa, a nau e o Graal. A Europa não o sabe, mas ela é de facto uma entidade oscilante que cintila entre um equilíbrio tripolar: Rússia, Portugal e Grécia. Ao contrário do que creem os eurocratas de Bruxelas ou os neoimperialistas de Berlim, o centro da Europa não reside nem em Berlim, nem em Paris, nem, muito menos, em Bruxelas. O centro da Europa são os seus trípolos. É deles que emana a energia que dinamizou o continente, que deu ao mundo realizações tão notáveis como a democracia, a ciência ou os direitos humanos. O centro europeu oscila, ora na direção de Portugal, sendo então a Europa mundialista e aberta ao mundo, ora para o centro na direção da Grécia. A Europa é racional, criativa e democrática. Ou então para a Rússia, quando é imperial, romana, continental, sonhadora e ambiciosa. A Europa não é o seu centro, é a sua periferia. É ela que a define enquanto matriz civilizacional e cultural.